Bom dia. Hoje nós teremos o tema solidão, que é um tema muito estudado, um tema muito recorrente. Vamos aguardar algumas pessoas que querem estar ouvindo. Bom dia, Mariana. Estamos aqui no Saúde Emocional e hoje o tema, da manhã vai ser solidão, que é um tema muito recorrente, é um tema muito estudado e eu vou poder ficar aqui alguns minutinhos com vocês tentando falar um pouco desse assunto que mexe muito, com todo ser, solidão. É bom que a gente esteja aqui e, se vocês quiserem, tem aí uma gaivota, e vocês podem estar compartilhando, vou até compartilhar também com algumas pessoas que querem estar ouvindo sobre solidão, tá? Hoje o tema é solidão e a gente vai poder entender e compreender um pouco melhor, essa questão, porque é muito confundida, Eu sou psicóloga, meu nome é Leidiane, para quem não conhece, está entrando aí no Saúde Emocional agora. Nós temos feito vários temas, importantes que é bom a gente esclarecer, tá? Então, se vocês acharem que alguém deve estar ouvindo esse assunto hoje, compartilha aí, tá? Tô dando aí uns 2 minutinhos para a gente começar a falar do assunto solidão, que é um assunto muito importante, para a gente não cair em algumas armadilhas, porque quem não tem isso muito definido, muito trabalhado, elaborado dentro de si, acaba entrando aí em várias confusões emocionais, sociais, familiares, entre outras. Então, é bom a gente poder falar um pouquinho desse assunto, quem tiver tempo, poder ficar aqui, para a gente pode esclarecer, pode perguntar. E seria bom, se vocês tiverem pessoas que vocês acham que devem estar ouvindo sobre esse assunto, vocês poderem compartilhar, ok? Vamos esperar que tem umas pessoas que não estão conseguindo ver a live. Eu estou passando para elas o link. Tá? Quem tiver pergunta sobre isso, já vai preparando sua pergunta, já vai colocando aí. Eu vou colocar aí o tema. Bom dia, que está chegando agora, Letícia Bispo, Jason. Tem algumas pessoas que já estão acompanhando saúde emocional, alguns temas que a gente vem conversando, Já falamos aí sobre mitos da maternidade, falamos sobre autoestima. Eu quero trazer para vocês aqui também a questão do que é ser reativo, E vou trazer também alguns convidados. Quem quiser estar sendo informado dos assuntos, dos temas, quando eu estiver ao vivo, porque nem sempre eu aviso, porque eu entro quando eu tenho algum espaço, entre atendimento, entre uma consultoria, ou mesmo uma palestra, eu entro aqui para conversar com vocês, bater um papo, falar de alguns assuntos, introduzir algumas ideias. Se vocês quiserem, vocês vão poder ampliar, esse conhecimento. Pode fazer o curso, pode falar comigo no direct, se tiver alguma ideia, algum tema que vocês querem sugerir para que se fale mais, tá? Nós estamos aqui para esclarecimento, para que a gente possa ampliar o nível de consciência, das pessoas. Algumas pessoas não estão conseguindo ver a live, estão avisando que não conseguem. Voltamos. Então, pede para entrar no perfil que vai ver o ao vivo. E quem quiser ser avisado, marcar o sininho do Instagram, tá? Vocês vão ser avisados todas as vezes que eu entrar ao vivo, em horários que eu não aviso. Quando eu também avisar, colocar banner, porque eu vou convidar aí alguns profissionais de saúde para esclarecer alguns temas. Aí vocês podem ser avisados marcando. Então, voltamos aí. Se o vídeo não pausar, a gente, mais uma vez, se a internet não cair,
a gente consegue falar sobre solidão. Então esse é um tema, gente, que mexe profundamente com as pessoas. Esse sentimento que faz com que algumas pessoas, um grande número de pessoas, caiam em armadilhas sociais, né? Armadilhas emocionais, e porque não sabe lidar com esse sentimento, que é muitas vezes confundido, né, com o estado de estar sozinho num determinado momento da sua vida. Então esse é um medo muito comum, muito recorrente. É um sentimento que geralmente as pessoas fogem dessa condição. E para fugir dessa condição, é incrível como essas pessoas vendem a própria alma, né? E fazem coisas assim absurdamente absurdas. Para quem está chegando agora, eu sou psicóloga, meu nome é Leide Jane, e como eu trabalho em clínica, né, clínica psicológica, eu recebo várias histórias, né? Porque eu gosto de entender isso, são histórias. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, mas poxa, Leidinha, você deve sair, né, do consultório cheio de problemas, com a cabeça cheia. Não, eu não escuto o problema das pessoas, eu escuto a história, a dinâmica, né? Essa dinâmica que é linda, é absurdamente rica. E dentro dessas histórias, essas dinâmicas, às vezes são fantásticas, no sentido até de colocar você numa situação de espanto, né? A que preço as pessoas pagam, né? A que preço as pessoas pagam para ter a ilusão de que não estão sozinhas. Aí aquele quadro que a gente vê é patético, né? Porque quanto mais medo você tem de uma coisa, quanto mais carência você sente, mais carente você fica. Quanto mais medo você tiver da solidão, mais solidão você sente, né? E aí a pessoa não consegue entender, né? A pessoa, quando eu falo pessoa, somos todos nós, tá, gente? Posso também estar me incluindo nessa situação, em várias situações, em vários exemplos. A pessoa, porque a gente, né, gosta de pensar que não sou eu, que são os vizinhos, né? A gente não tem isso, a gente não tem mazela. A gente está aqui para ouvir, para a gente poder ajudar, né, os amigos, ajudar os filhos, mas a gente não tem isso. Então, esse medo tem a ver com uma crença de que solidão é falta de gente ao redor. E é por isso, talvez, né, muito provavelmente, as pessoas tenham muitos amigos no Facebook, né, no Instagram e Twitter, e assim, seguidores, para ter a ilusão de que ela tem várias curtidas, ela tem apoio, tem comentários, para saber, para elas terem a sensação de que tem gente ao redor. Né? E isso é legal até um certo nível, se você faz por preferência, porque é legal, mas não porque você precisa daquilo. Aí de repente você olha uma postagem sua lá, poxa, nenhum amigo curtiu, não teve aquele ibope que você fica deprimido, né? Então nas redes sociais a gente está vendo isso de uma forma mais ilustrativa, como isso acontece. Então, né, temos aí uma sociedade que ela se imune de pessoas ao redor. Tem uns amigos, eu vou pra balada, eu tenho muitos colegas, e a gente tem muito colega, né? Colega de trabalho, para que tenha aquela ideia de que tem gente ao redor. E também vai ter aquela coisa do relacionamento amoroso, né? Você fica com uma pessoa totalmente destrutiva, tóxica, né? Homem ou mulher, parceiro ou parceira, né? Que faz da sua vida um inferno, mas como diz a música do Erasmo Carlos, você tem alguém para chamar de seu, né? Mesmo que esse homem seja eu. Então, isso é o retrato da decadência afetiva,
né? A decadência afetiva que você se colocou, porque a gente está onde a gente se coloca, né? Então você vai se submeter a vários caprichos, a várias inconsciência, a insanidade alheia, a vaidade alheia, né? Para manter aquela pessoa. E eu escuto muito no consultório, né? Ah, mas doutora, é melhor com ele, porque, né, pior sem ele, porque eu já tenho 50 anos, eu já tenho, né? E às vezes é menos, eu já tenho 35, eu não vou arrumar ninguém, eu quero ter filho, eu quero casar, então eu aceito aquilo ali, né? E aí, às vezes, você tem vontade de ir lá, né, e dar um cascudo na pessoa, né, para ver se ela acorda pro mundo. Porque ela se submete a aquelas situações abusivas, muitas vezes negligente, às vezes nem é porque a pessoa faz mal. A pessoa precisa fazer nada para alimentar aquela relação, né? Não precisa ser nada, não precisa fazer nada. Eu já estou sentado numa cadeira da idealização, a pessoa me idealizou, ela precisa de mim, eu preciso me esforçar para quê? Né? Até sexualmente a pessoa deita lá e você que faça aí as coisas, entendeu? E ela é vista muitas vezes com aquele parceiro sexual maravilhoso, porque dentro da ilusão dela, aquela pessoa precisa ser top para que ela permaneça ali, né? Então, eu já vi muitas pessoas que quando saíram disso, que acharam aqueles parceiros abusivos, aqueles parceiros negligentes, né? Achando o último biscoito do pacote, quando ela sai dessa doença emocional, dessa miséria emocional, ela muitas vezes fala, poxa, eu achava que ele era alto, ele é baixinho, né? Achava que ele fazia assim, que ele era assado, que ele tinha um tamanho tal, mas é pequeno. Então, como a pessoa via, né, a outra de uma forma gigantesca, baseada na sua própria carência, né? Então, quando você sai dessa miséria emocional, você vai enxergar várias coisas, tá? Então, existe uma crença de que solidão é falta de gente ao redor. Não é, gente. Porque a gente é notório, né? Quando a gente muitas vezes está cercado de pessoas, tem gente que está cercada, está numa festa, a casa é cheia de gente, mas ela se sente só, né? E o que seria esse sentimento de estar só, né? Então, olha, quem está chegando agora e achar que tem pessoas que precisam estar ouvindo isso, tem uma gaivotinha aí, né? Deixa eu só abaixar aqui a música, vai chamando algumas pessoas que precisam estar ouvindo, que vocês possam ajudar elas nesse sentido, né? É importante a gente poder compartilhar um pouco de ideias, de sentimentos, né? Que às vezes são os mesmos do outro. Então a gente compartilha, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui ao nosso assunto. Quem quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, pode colocar aí, bota na interrogação. Como tá dando para ver o chat, vocês podem colocar normalmente, tá? Então, a pessoa, ela sente uma necessidade do barulho, né? Do movimento de outras pessoas, de rádio, de música. Ela dorme com a televisão ligada, ela não fica nem um minuto sozinha, né? Ela não fica nem um minuto sozinha, essa pessoa que se sente assim, tá? Ela não pode ficar num silêncio total para que ela não ouça o barulho do próprio silêncio, né? Da sua própria voz interior, falando para ela algumas coisas, né? E isso é extremamente perturbador, né? É muito perturbador você não poder estar na companhia de si mesmo, no silêncio, né? No seu casulo, né? Que é extremamente também importante, fundamental, que você se isole em alguns momentos, que você tenha os seus momentos de isolamento, que você possa ter essa conversa interior com você mesmo, né? E que você não se assuste com isso, porque o que assusta
nessas conversas interiores, nessa conversa interior, nesse momento de solitude, né? Que há uma diferença de solidão e solitude, né? Solitude é o ato de você estar sozinho fisicamente. Mas quando você é rico no seu ser, né? No seu interior, você nunca se sente sozinho. Por quê? Porque há um sentimento de conexão. Eu não preciso estar com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com meu amigo, o namorado, né? Fisicamente, eu me sinto conectado com eles. Porque é como todos nós estamos, conectados. Energeticamente, somos todos conectados. Mas se você não tem esse sentimento de conexão, é porque está faltando isso. Você ligar a tomada da conexão. Como é que a gente liga a tomada da conexão? Perdendo esse medo dessa solitude, né? De você poder estar sozinho, lidar com as coisas, e aí sim você aprende a fazer a conexão, tá? As pessoas que não conseguem fazer essa conexão, elas estão rodeadas de pessoas e se sentem extremamente desesperadas, extremamente sozinhas e desamparadas. Há um sentimento genuíno, recorrente até, de desamparo. Então, ela tenta se segurar no externo e a gente não deve se apoiar em nada que seja circunstancial. Mas o que seria isso, Leidiane? O que é ser circunstancial? Como é que eu sei que uma coisa é circunstancial? É uma coisa que não esteve com você sempre e nem vai estar com você para sempre. Ela se move independente da sua vontade, né? Por exemplo, um emprego. O emprego é circunstancial. Você pode ter achado um emprego maravilhoso, que você ama esse emprego, que é tudo na sua vida. E se você fizer disso um sentido da sua vida, você vai estar perdido, porque você sabe que emprego vai e vem, né? Mas um ofício não, né? O meu ofício, ele está sempre comigo, ele depende de mim, da minha capacidade, da minha vontade, né, do meu talento, então tem a ver comigo. Então, o meu ofício, aquilo que eu me proponho fazer, tem a ver comigo. Agora, se eu preciso de um emprego para exercer o meu ofício, aí você tem um problema, né? Então, nós temos que estar sempre cientes de que solidão, né, não é falta de gente ao redor, né, que você precisa desse barulho para não se sentir sozinho, para não se sentir desesperado. Então, quando a pessoa fica nessa solitude, ela sente solidão, sabe? As pessoas equilibradas, as pessoas com nível de consciência, que já alcançaram um nível de consciência mais elevado, solitude para ela não é solidão, é conexão. Né? É a hora de fazer conexão, é a hora de fazer limpezas, é a hora de fazer aquele encontro. Você imagina, eu gosto de dar esse exemplo porque ilustra bastante. Você é casada, você tem um namorado, você imagina você como namorado, ou você como namorada, ou esposa, seja o que for, dentro desse casal. Você sempre pede, né? Não, seu parceiro ou a sua parceira sempre pede para encontrar gente. Ah, vamos ao cinema, vamos chamar fulano. Ah, a gente vai viajar, então vamos levar ciclano, vamos levar os filhos. Aí quando você vai para campo também, né, dentro de casa, aí coloca os filhos. Aí chama, tem hóspede sempre. Você nunca consegue ter um enfim sós. Quem de vocês sente falta do enfim sós dentro de uma relação, né, conjugal? E qual de vocês é aquele que nunca quer, né, aquela relação sozinho com aquela pessoa, né? Então, a gente sabe se identificar aí dentro dessa situação. Então, quem nunca consegue um enfim sós está chateado, porque quer. É isso que acontece com seu eu interior. Ele fica chateado, porque nunca tem um enfim sós. E quando tem um enfim sós, é um enfim sós desesperado. Você liga alguma coisa, você está com medo, né? É tão rico,
né? O seu interior é tão cheio de coisas, de nuances elevadas. Mas o que te assusta? É a mente inferior, porque você vai ficar em silêncio, ela vai te perturbar. Ela vai começar a dizer da conta que você não pagou, da pessoa que você não é, de como você é uma pessoa desprezível, inadequada, né? A mente inferior vai gritar, gritar, gritar. Por isso, né, que os místicos, né, as pessoas que trabalham com yoga, falam, silenciar a mente. Silenciar a mente não é você parar com um pensamento qualquer, é você parar com a gritaria da mente inferior dentro de você. Porque é hora de você ouvir a voz da sua sabedoria. E a voz da sua sabedoria não grita, ela sussurra. Então você tem que silenciar essa mente. Aí você fala, como é que eu consigo isso, Leidiane? Eu não sei. Provavelmente você está cheio de lixo mental, tá? E eu posso até te ajudar de uma forma mais intensa, de uma forma individual, se você quiser, você fala comigo no direct, ou faz o curso, né, que a gente fala disso de uma forma mais aprofundada. Aqui não dá para dar todas as dicas, eu tento, né, mostrar uma coisa ou outra, para que vocês possam vislumbrar o que está acontecendo dentro de você. Você está ficando maluco? Não, é a sua mente inferior que está gritando com você e você deixa. E a mente inferior, eu atribuo mais ou menos assim. Você tem um porteiro, né, do prédio. Esse porteiro, ele ficou tão abusado, mas tão abusado, que ele toma conta. Você quer pintar o seu apartamento de amarelo? Ele diz, não vai pintar seu amarelo, que amarelo é muito feio, eu quero que você pinte de preto. Aí você obedece. Você já imaginou você obedecendo o porteiro? Né? O que o porteiro tem que fazer? Ficar lá na porta, né, filtrar as pessoas, quem entra, quem não entra, né? Avisar você, receber uma coisa. Essa é a função da mente inferior. Ela tem uma função, mas ela tem que ficar na portaria, fazendo o que ela precisa fazer. Se ela virar o seu síndico, o seu proprietário, você vai ter muitas perturbações, né? Porque não é qualificado para tomar as soluções mais elevadas. Mas só que dentro de uma sociedade a gente aprendeu a ouvir a mente inferior, deixar ela gritar. Por quê? A mente inferior, o que acontece? Anotem aí que eu vou dar uma informação privilegiada para vocês, tá? A mente inferior, ela vislumbra sempre o que é mais vantajoso, não o que é melhor para você. Então ela fica falando, ela grita, né, que isso, que você não está fazendo isso, que você não é isso, que você não tem capacidade, né? Ela perturba você para que você consiga aquelas coisas mais elevadas, ela lança uma preguiça. Isso tudo a gente também fala nos cursos, né? Tem aula de personalidade mimada, sobre mente inferior, então a gente vai entendendo como é que funciona. E aí o que você vai descobrindo? Poxa, eu não sou louca. Isso acontece com todas as pessoas. Só que algumas pessoas administram melhor isso, porque elas se conhecem, ou elas sabem, ou elas intuem, né? Muitas vezes ela não sabe de forma intelectual, mas elas agem de uma forma sábia dentro, né, da vivência dela interna. Então ela sabe, que todos nós sabemos tudo isso que eu estou falando para você, né? Eu estou falando aqui ao vivo. Só que, por algum motivo, essas informações não estão em forma de lembrança. Então, é bom a gente poder estar falando essas coisas, porque você não vai ouvir uma coisa apenas como tem essas lavagens cerebrais que vão informando a você, que vão colocando coisas na sua cabeça, que são essas crenças que são limitadoras, que você veio escutando desde que você nasceu. E aí eu pergunto, tá dando certo você ter essas crenças? Porque aí a gente tem que passar a pensar, a raciocinar. E o que eu me proponho aqui no Saúde Emocional, me proponho nos cursos ou nos atendimentos, é elevar o seu nível de consciência para que você pense por você. Não é você chegar, porque a Leidiane falou, não acredita em mim nada. Apenas ouça, analise e veja se faz sentido as coisas que a gente está falando aqui. Entendeu? Entenderam? Porque o que eu estou falando pode ser uma fração de uma verdade maior, né? Ou o que eu estou falando aqui pode não ser exatamente do jeito que estou falando, mas te leva a uma ideia ainda mais elevada, né? Então é sempre um elevador, uma escada,
né, para que você pense, que você raciocine, que você chegue às suas próprias conclusões. É isso que faz o momento em que você entra na sua solitude, né? Onde você vive o seu sozinho, sem sentir solidão, tá? Do contrário, essa pessoa que fica desesperada, com medo desse momento a sós, né? Ela sente a solidão como desespero. Para ela é uma loucura e ela enlouquece, né, dentro disso. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Leidjane, eu sou psicóloga e a gente está falando sobre solidão, tirando alguns mitos, esclarecendo alguns pontos, né, que são muito recorrentes as confusões que se faz com esse título, né? E quem quiser ser avisado, né, dos eventos, só marcar o sininho do Instagram, vai avisar quando eu estiver ao vivo. Gente, eu tenho uma aula e uma palestra que a gente fala muito sobre esse tema, porque ele é rico, demora aí umas 2 horas e meia falando sobre isso. E eu tenho uns esqueminhas para mostrar, porque muitas vezes a gente ilustra e fica mais fácil a gente entender, né? Então, esse precipício, que é esse sentimento, que, né, essa distância que as pessoas vão produzindo pela insensatez, porque elas não pensam, elas entram num buraco por força da inconsciência, ela vai trazendo esse momento que é muito doloroso, né? Porque a solidão para ela, que entra como solidão, como castigo, e consiste numa ameaça. Então, ela se apavora. E é isso que a gente vê em algumas relações, seja ela qual for, de trabalho, conjugal, sentimental, filial, né? Todas. Ameaças, chantagens, né? Se você não fizer isso, eu vou embora. Se você não mudar, ainda tem isso. Porque muitas vezes a pessoa quer que você mude. Se isso está certo, se isso está errado, não importa. Porque você é uma pessoa que ela julga inferior, ou porque você é uma pessoa ciumenta e que você atrapalha a relação dela, né, a vida dela e tal. A gente nem vai entrar em questão se ela está certa e pedir que você mude. Tá? Mas ela te ameaça. Ela diz assim, olha, se você não mudar, se você não fizer o que eu quero, né? Se você não for o que eu quero que você seja, eu vou embora. Então essa pessoa se descabela, né? Ela entra em desespero, porque como é que você consegue ser alguém que você não é? Você pode fingir durante um tempo, mas você não vai conseguir manter. E essa ameaça vai estar sempre dentro de você, porque vai ter uma hora que você não consegue atender, porque se há uma coisa que a gente não consegue é ser quem a gente não é. A gente usa até máscara social, mas a gente não consegue usar máscara social o tempo todo. Quando você conviver muito tempo com essa pessoa, a máscara social ela cai, né? E aí, como é que vai ser? Então, você fica sendo vítima de chantagens, de ameaças, né? Muitas vezes você é aquela pessoa que a gente considera do bem. E você encontra um oportunista ou uma oportunista, uma pessoa inconsciente, né? Uma pessoa de caráter duvidoso, e ela vai fazer de você, né, paçoca, melhor das hipóteses, tá? Porque você tem uma dependência emocional dessa pessoa. Porque essa pessoa que te dá uma sensação, uma ilusão de amparo, né? De pertencimento a um determinado, né, grupo ou uma situação conjugal, algum tipo de relação. Então, essa pessoa vai simplesmente te manipular de todas as formas. E quanto mais isso acontecer, mais solidão você vai sentir. Só que é aquela solidão acompanhada. É o que dá um desespero maior.
Existe também um quadro de pessoas que vão começar a ter filhos, né? Tem filho aqui, tem filho ali, parece parar com aquele sentimento de solidão. Isso pode preencher durante um tempinho, né? Mascarar a situação. Mas depois volta ao desespero, porque você vai ter pessoas do lado que realmente precisam de você, precisam da sua instrução, precisa da sua orientação, do seu cuidado, e você não tem forças, você não tem equilíbrio, você não tem condições de exercer aquela maternidade ou aquela paternidade aos montes, né? É isso que a gente consegue visualizar o tempo todo. E sem contar que a pessoa vai deixar de fazer muitas coisas que ela gostaria de fazer para se submeter às outras, né? Para evitar aquele sentimento, né, tão desesperador que é o sentimento de estar sozinho, onde ela sente desespero. Aí a gente dá o nome de solidão, tá? Então, essa pessoa geralmente evita o contato com a solidão. Se ela evita o contato com a solidão, né, de estar... Porque assim, gente, quando eu falo evitar o contato com a solidão, é evitar o contato de estar sozinho. Que ela vai sentir um desespero e vai sentir solidão. Então, ela evita estar sozinha, tá? Sozinha em vários níveis. E porque ela percebe esse aspecto, uma sensação de abandono, né? Como amargura, ela se amargura, ela se desespera, ela se sente desprezada, desvalorizada, sabe? São equívocos, são ideias equivocadas, não é? Porque todos nós temos um compromisso, voltamos. Então, é um compromisso com a sua própria evolução. E muitas vezes, essa trajetória vai ter momentos na sua vida que é uma trajetória extremamente solitária, tá? Solitária não quer dizer que você esteja abandonada ou desvalorizada, né? É solitária porque, vamos entender assim, você está fazendo o seu treino na pista de corrida, enfim, aí você gosta sempre de companhia, né? Só que você já alcançou um nível que você corre mais, você anda mais rápido, você anda mais tempo. Se você ficar com uma pessoa do lado ou duas que estão num ritmo diferente, você vai se atrasar, né? Você não vai fazer aquele seu treino espetacular que você quer fazer, né? E o que acontece geralmente? A pessoa, eu vejo isso às vezes nas pistas, né? Aí às vezes vai o casal, daqui a pouco o namorado ou o marido, o companheiro, né? Ele já tá lá na frente correndo e a outra vai andando. Então tem horas na pista que você precisa acelerar, usar o seu ritmo. Então você vai ficar sozinho nessa pista. Mas não quer dizer que não tenham pessoas que estejam aguardando, que estejam ali esperando que você estejam próximas, né? Igual eu faço essa associação da pista. Vai ter uma hora que você diminui um pouco o ritmo, você encontra pessoas na frente que estavam à frente de você, né? E também desaceleraram um pouco, mas por conta da própria evolução. Então, o seu maior compromisso é com a sua evolução, você não pode se deter, né? Porque se você já chegou num nível de ritmo, você deve manter o ritmo, porque as pessoas que ficaram muito para trás são pessoas que não querem fazer esse tipo de evolução. Mas você vai encontrar muitas vezes pessoas que estão evoluindo como você, elas estão seguindo aquele ritmo, né? Ou você pode passar um tempinho onde não tem ninguém atrás e nem ninguém na frente. Porque quem está adiantado está muito, quem está atrasado está muito. Mas logo há uma conexão de pessoas que estão ali, né, naquela pista. Você muda uma frequência, você muda um ritmo, e você encontra pessoas. Mas está todo mundo ali, sabe? Só que cada um está fazendo o seu, naquela condição de evolução. Então, tem horas que você realmente precisa estar sozinho e não precisa estar em desespero, que não tem desespero nisso, entende? Só tem alegria nisso. Você descobrir que você é capaz de certas coisas, porque naquele momento sozinho que a gente tem aqueles insights, que a gente tem aquelas ideias ótimas, né? Que a gente toma decisões importantes,
Quando a gente silencia a mente inferior, é claro, senão ela vai, né, causar aquelas ideias errôneas. Então, a pessoa que não entende isso, ela vai ver o estar sozinho como amargura, né? E a amargura pode causar vários males físicos, né? A gente sabe, são doenças que a pessoa vai adquirir com esse sentimento de amargura. E aí, ela vai se tornar aquela pessoa amarga. Olha que coisa dinâmica, né? Ela vai se tornar aquela pessoa amarga, que são as pessoas que mais precisam de amor, né? Só que como ela é aquela pessoa amarga, ninguém quer estar perto. Ninguém quer falar porque ela está sempre carente, aí falando das doenças. Você liga para ela para saber como é que ela está. Ela diz, porque eu tô assim, porque eu tô assada. Ela não deixa, ela nem te pergunta de volta como você está, né? Ela começa a despejar o lixo dela. Então, a tendência é as pessoas começarem a se afastar, não porque não gostam de você, não porque não gostam dessa pessoa, mas o comportamento é tóxico, sabe? As pessoas vão se afastar porque muitas vezes você é aquela pessoa que dá choque. Então, quem se ama não vai permitir ficar levando choque à toa. Então, ela se afasta até que você pare de dar choque, tá? Então, não é contra a sua pessoa. Comece a separar isso. É contra o seu comportamento, sabe? Que são coisas extremamente diferentes, tá? Então, essa sensação que a pessoa vai sentindo da amargura, da desvalia, corta a alegria de viver, né? A pessoa vai ficando sem aquela alegria, sem aquele brilho no olho, vai sufocando aquela coisa bonita, alegre que a pessoa sentia muitas vezes, porque ela vai se perturbando com essa coisa, essas chantagens, essa pressão para que tenham pessoas do lado dela, né? E ela vai definhando, tá? Ela vai perdendo a essência maravilhosa, iluminada que ela tem. Ela vai se transformar naquela pessoa que você deve estar identificando, ou como você mesmo, ou como seu vizinho, ou como a sua mãe, ou como o seu filho, sabe? Ela vai se fechando em copas, né? E como eu falei, essas são as pessoas que mais precisam de amor, porque elas estão carentes, né? E quanto mais carente você está, mais você fica por conta dessa dinâmica. A física, ela também traz para a gente a questão do campo eletromagnético. Isso também a gente pontua aí, tem umas aulas que sempre fala dessas posições da física quântica sobre o campo eletromagnético. Se você se sente carente, você emana uma energia, você reverbera um sentimento, né? E ele se retroalimenta e volta para você com a mesma energia. Então, quanto mais carente você é, mais carente você fica. Quanto mais se sentir magoado com as pessoas, ofendido com as pessoas, melindrado, porque você está frágil, você está sensível demais, né? Você reverbera esse sentimento, e esse sentimento retroalimentado vai trazer mais pessoas que te sacaneiam, que não te valorizam, que te ofendem, que te humilham, sabe? Então, é importante mudar a questão dessa frequência, para que vocês possam continuar evoluindo sem ter problemas com solidão ou com qualquer outro tipo de miséria emocional, tá? Porque esse sentimento da solidão é uma miséria emocional. Então, quando a pessoa sofre de solidão, ela tenta fugir, né, como a gente já falou, dessa sensação. E a fuga dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque ela tem que se submeter a coisas, né? Fazer coisas que ela não quer fazer, dizer sim quando ela não quer dizer sim. E ela diz sim, muitas vezes sem ter a menor condição de dizer sim. E ela se atrapalha toda. Então, essa atitude, ela tem um preço muito alto, né? Alto demais. Então, quanto mais a pessoa foge da solidão, mais solidão ela sente. Então, vocês estão entendendo essa dinâmica? Estão entendendo
como isso acontece, as pessoas elas vão começando a se apegar a muitas coisas externas, elas vão querer consumir muita coisa para poder suprir aquele vazio. Isso também, em algum outro momento, eu vou continuar falando sobre solidão para explicar a vocês sobre esse vazio. O que é esse vazio que a pessoa sente, tá? Porque eu preciso de um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. E quem quiser também pode conversar comigo no privado, né, no direct, falar comigo. Eu faço atendimento, também faço consultoria, que são coisas isoladas, né, que às vezes você tem uma questão só sentimental, né, do seu relacionamento, você também pode conversar comigo, falar comigo no direct, dar uma sugestão também de pergunta ou de tema, fazer alguma pergunta que você não conseguiu fazer aqui, tá bom? Então, só para vocês fixarem, as pessoas se apegam a muitas coisas externas. E uma pessoa apegada a coisas externas sente muita solidão. Por quê? São coisas circunstanciais. Lembra que eu falei aí no início? Não se liguem em coisas circunstanciais. Ah, mas eu não posso gostar das coisas que estão ao meu redor, como dinheiro, pessoas, né, que estão na minha vida, empregos, confortos. Claro, pode. Use essas coisas, use o dinheiro, use o celular, use a rede social, use as suas relações no melhor sentido da coisa, de você poder experimentar e vivenciar grandes relações, tá? Mas não deixe que essas coisas usem você. Não deixe que o dinheiro use você. Não deixe que a rede social use você. Não deixe que as pessoas usem você. Certo? Então, o apego pode representar, né, para cada pessoa, não apenas o medo da perda, mas o confronto com os aspectos, né, do próprio ser interior, que é rico, porque você vai ter que lidar com aquilo que é mais vantajoso, que é melhor para você, porque até então você estava escolhendo sempre o mais vantajoso. Entre aspas, porque como é que o melhor para mim pode ser o que não é melhor para mim pode ser o mais vantajoso? Tem uma coisa errada, sabe? É mais vantajoso para a minha mente inferior, mas não é melhor para o meu eu interior, tá? E isso precisa estar muito bem direcionado. Então, quando uma pessoa entra nesse esquema de apego e perde uma pessoa, por exemplo, ou objeto desejado, ela se deprime, né? Ela pode entrar também numa questão de doença, ela pode ficar depressiva, que é ainda pior, tá? Porque você pode estar deprimido porque perdeu um ente querido, um emprego, é normal, tá? É natural. Agora, você ficar recorrentemente assim, aí você entra num estado depressivo, aí você entra numa questão de doença. É bom você ter essa ideia, porque alguns médicos eu vejo aí, a pessoa às vezes perde um ente querido, passa por uma situação difícil, que é explicável porque que ela está deprimida, tá? Ela está triste, está em luto, é natural, não precisa ser medicada para isso, tá? É esperar ela lidar com aquele sentimento, tá? Agora, uma pessoa que não consegue sair, né, da tristeza, ela é recorrente durante a vida dela, aí ela precisa ser medicada, porque já virou uma doença. Nem ela sabe por que ela está triste, porque ela está daquele jeito, tá? E aí sim, ela precisa ser medicada. Então, a pessoa que vai perdoar, ela se deprime, porque ela passa a ser aquela que perdeu algo de valor, e com isso ela entra em contato com a falta, ela vai começar a entrar em contato com aquele vazio dela existencial. Então, ela teme tanto a solidão e não sabe que ela já é só há muito tempo, né? Ela é só. E quanto mais ela alimenta esse desejo de sair daquilo, submetendo a coisas nocivas, coisas tóxicas, pessoas que a negligencia ou que a manipula, ela passa a ser mais só do que nunca. Ela vai vivendo o que a gente chama aqui de miséria emocional. Ela vai ficando faminta, sabe? E isso pode acabar, assim, muito mal.
muito mal mesmo. Então, a qualquer momento, eu posso entrar aqui para terminar de falar isso para vocês, falar um pouco mais sobre solidão. Mas se vocês quiserem ouvir sobre outro tema ou mais sobre isso, manda um direct para mim para saber que vocês querem ouvir mais sobre esse tema, tá? E qual foi a dúvida, ou o que vocês concordaram, o que vocês não discordaram, me dá um feedback, tá bom? E vai avisando aí as pessoas que quiserem participar desse bate-papo, para elas entrarem, tá? Seguirem o Saúde Emocional e marcar o sininho para serem avisadas do ao vivo. Os vídeos, né, sobre outros temas, autoestima, liberdade emocional, mitos da maternidade, estão todos no IGTV aqui do Instagram, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Eu vou trazer também alguns convidados, alguns profissionais de saúde, como nutricionista, psiquiatra, até mesmo, não só da saúde, mas todos os profissionais ligados à área da saúde emocional. Vamos trazer aqui uma advogada que vai também falar de como está sendo as questões trabalhistas, né, das pessoas que estão adoecendo pela questão do trabalho, fono. Então, eu vou trazer aqui para um bate-papo, uma conversa. Ginecologista também já está aí marcado, tá bom? Então, vocês vão, esses vão ser avisados através do banner, tá? Horário, com certa antecedência. E alguns temas de palestra também são avisados com antecedência, tá bom? Então, a qualquer momento, a gente se fala outra vez. Beijo, beijo grande. Até mais.